e a Juliana, que estão com a gente aqui. Olá, Mariana e Juliana, ou é só uma pessoa? E a Juliana está bem ali no canto. Oi. Então, elas estão aqui com a gente porque deu um probleminha aqui, a cidade está inundada, né? E alguns pontos estão impossíveis de andar e aí tem uma galera sem internet também, mas ainda vai entrar uma Putz, galera, ainda vai, escolhemos o dia certo, então. isso, ainda vai entrar uma galera daqui a pouco, que eles falaram que eles estavam dando um jeito de tentar conseguir entrar. Então, Beleza. como a Mariana já está aqui, ela chegou bem cedinho, o que, que tu acha da gente começar? Tá? Te apresenta aí a galera depois que for entrando, a gente vai disponibilizar o vídeo depois para a galera Uhum. Ok, pode ser, direitinho, tá bom? pode ser. Seguindo aquela pauta que o Efraim me passou, basicamente ele me falou, enfim, falar um pouco da minha carreira, né, um pouco do como eu comecei e depois falar no caso de design, né, nesse processo e depois abrir para pergunta, né? Eu acho que é isso, basicamente. Isso. Tá, tudo bem então. Bom, então vamos lá. Além da gente, tem alguém fora aí presencialmente já ou não? Só Só a gente a gente aqui, mesmo. isso. E uma galera que disse que vai Tá. tentar entrar mais tarde. Fora isso, não. Ok, tudo bem. Tá. Deixa eu entender antes uma coisa. Aí, os alunos, vocês, enfim, são estudantes de design? É um curso de design? Como é que é? Que eu acabei não perguntando para você, ou se é outro curso, enfim, que tem alguma coisa de design? Como é que é Temos o isso? curso de design, que foi uma demanda Uhum. deles para com essa questão, né, de querer falar com designer da área e tal. E aí a gente Uhum. entrou em contato contigo. Tá, então os estudantes são alunos do curso de design, é isso? Isso. Tá bom. O curso de design aí, como é que é? Tem alguma uma especificação, uma especialização? Ou ele é design de produto, bacharelado? Como é que é? Como é que... Ele é design universal mesmo. Tem gráfico, produto. Não Entendi, é específico, não, é bacharel. entendi. Tá, ótimo. É. Beleza, então tá. Eu perguntei porque, na verdade, assim, aqui no Rio, especificamente a PUC, né, ela divide o curso de design dela em especializações, vamos dizer assim, né? Então você pode passar para o curso de design e lá dentro escolher que linha, né, de produto você quer seguir. Se você quer seguir para uma linha gráfica, né? Se você quer seguir para a linha de produto, design de produto, ou para, acho que é multimídia ou mídia, qualquer coisa assim. Então, meio que você vai passar lá os 4 anos no curso, mas cada um escolhe a linha, né, de design que se identifica mais. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem a ESD, né, que é a Escola Superior de Desenho Industrial, que é da UERJ, que é da Estadual do Rio, e a ESD, ao contrário, é uma coisa assim mais como vocês, né? É um curso de design de produtos e você sai bacharel em design de produto e lá dentro você vê basicamente tudo. Eu me formei, eu sou de Belém, sou aí bem perto de vocês até, e me formei pela Estadual do Pará, que é a UEPA, e lá na UEPA também o curso de design é um curso global, né? Vamos dizer assim, ele não tem subdivisões, então é bacharelado em design de produto e lá dentro você basicamente passa por tudo, tem aquelas matérias que são chamam, deve ser a mesma coisa aí, acho que não estão na grade, mas você pode, optativas, né? Não sei se aí é optativas. Mas, enfim, que a gente pode escolher que tem algumas especificações, assim, design de joia, design de moda, etc., que aí você pode complementar a sua formação, né? Mas, de modo geral, a formação também é global. Eu perguntei isso no início porque, assim, isso é bem interessante, né? Porque eu, particularmente, acho esse modelo da PUC, apesar de ser uma universidade bem aí renomada,
mas eu não concordo muito com o modelo da PUC de dividir o curso, né, em especializações, assim, que eu acho que você acaba formando profissionais limitados, assim, no sentido de formação, né? A gente, inclusive, muitas das empresas que eu trabalhei, quando tinha que contratar alguém, algum designer, etc., ou ainda um estudante, ou mesmo um designer formado, mais sênior e tal, a gente sempre esbarrava nessa questão, ele é da PUC, aí tinha que saber, mas é da PUC, mas então qual é a linha que ele escolheu dentro da PUC para, né, o design? Ele é gráfico, então é meio que assim, acaba que a pessoa realmente fica, tudo bem, ela pode ter mercado para isso e de repente gostar, mas é um caminho que dentro do que eu entendo design, que é a próxima coisa que eu vou falar agora, eu não vejo como isso possa ser ideal, assim, mas também quem sou eu, né, para questionar a estrutura do que os professores da PUC acham. Mas eu falo isso porque design, né, design de produtos, como eu gosto de falar, e produto é tudo, né, tanto gráfico quanto material, quanto digital, etc. Design está muito mais associado ao caminho, né, ao processo, do que especificamente ao final, à chegada, né? É claro que a sua entrega final é muito importante, né? A sua entrega final de fato, a consolidação do caminho, claro, mas design, na minha visão, é muito mais o caminhar do projeto, o processo do projeto, do que necessariamente a sua entrega, que na verdade a entrega é a consequência, né? Você entregar um carro para a Volkswagen, ou você entregar um site, né, que seja para a faculdade de vocês, para a universidade que seja, um blog que seja, essas duas entregas, por mais que proporcionalmente muito distantes, o resultado das duas, se um carro da Volkswagen ou um site, né, o que vai definir se o carro vai funcionar e atender as necessidades específicas lá dos clientes ou um blog, é o processo, né? Então, design é muito processual, é uma disciplina processual por natureza. E eu gosto de uma definição não sei se vocês aí também, depois a gente vai conversar um pouco, mas por muito tempo, como estudante ainda de design, eu questionei muito o que era o design enquanto disciplina, né? O que é design, assim, vamos dizer. Porque, né, a gente costuma dizer que todo mundo acha que é designer, né? O problema do designer é esse, assim, você estuda e o tempo todo tem que provar que você aprendeu algo que aquela pessoa dá, né, não, enfim, você tem que provar a sua disciplina ali. Mas tem uma definição eu não vou lembrar eu não vou lembrar o autor, mas o nome do livro chama Metaprojeto. É o Design do Design, o nome do livro. Um livro muito bom, por sinal. E nesse livro o autor define design como gestão da complexidade. Eu acho que é a melhor definição que eu já ouvi até hoje para o design, né, para design. Porque o que o designer faz e a competência que o designer tem que ter ao longo da formação dele, né, tanto acadêmica quanto de mercado, profissional, etc., é entender e saber gerir ambientes e contextos complexos. Você vai chegar de novo, você vai trabalhar como designer da Volkswagen ou trabalhar como designer web numa agência, o que você tem que fazer, a sua habilidade mais importante vai ter que ser gerir a complexidade do projeto que você está trabalhando, né? E por gerir complexidade é tudo, né? De novo, é o processo, é você entender todas as pontas soltas daquele projeto, daquele contexto, e juntar essas pontas, basicamente um fio, um emaranhado de fio, né, ali entrelaçado, e a função do designer é exatamente ponto a ponto tirar esses fios desse bolo, né, desse emaranhado, e deixar os fios ali bem separadinhos, né, num processo que faça sentido. Então, volto para o que eu comecei falando, né, o currículo da ERJ, que eu falei para vocês aqui, que é da UERJ, que é um designer de produto, né, global, é muito parecido com o currículo da UEPA, lá do Pará, e eu acho muito importante essa formação de processo, assim,
ao longo do tempo, da nossa formação lá na UEPA, a gente não foi tão vertical em algumas disciplinas, né, como, sei lá, design de joias ou design gráfico mesmo. A gente pouco teve acesso a aulas de software de edição, por exemplo, Adobe, pacote Adobe, essas coisas. Pois é, imagino que sim, porque é uma realidade. E ainda mais estadual, né, porque a PUC, ainda por cima, é uma universidade privada, com todo aparato ali, os laboratórios e tal. Mas, por exemplo, em relação a disciplinas de processo, disciplinas teóricas, né, projeto de produto 1, projeto de produto 2, projeto de produto 3, projeto de produto 4, né, a gente teve projeto de produto ao longo dos 4 anos de curso, além de outras disciplinas teóricas, né, como linguagem visual, não sei se vocês têm semiótica aí né, que pena que vocês têm, porque, né, ninguém sabe semiótica, nem os professores, mas é uma disciplina importante. E também disciplinas mais voltadas para negócio, para business mesmo, como na UEPA a disciplina era enfim, que cuidava disso, vamos dizer assim, que abordava essa parte, essa relação do design com o mercado, acho que era gestão do design, uma coisa assim, o nomezinho assim, o design de estratégia, não sei. Era um nome assim, acho que era gestão do design. Então, essas disciplinas mais teóricas, para mim, na verdade, esse ano eu vou completar 13 anos que eu saí da faculdade, né? 13 anos, não 13 anos que eu saí da faculdade, são 13 anos de mercado, né? Que eu comecei a trabalhar, ainda estava na faculdade. Então, nesses 13 anos de mercado, trabalhando com design exclusivamente, eu posso garantir que as disciplinas que foram são a base do meu trabalho, são essas disciplinas teóricas, as disciplinas de processo. As disciplinas ou de processo, que me ensinaram a, de fato, encadear os momentos ali do design, ou as disciplinas que dão suporte a esse processo, né? Como as disciplinas de teóricas aí que eu falei, semiótica, linguagem visual, expressão gráfica. Expressão gráfica nem tanto, porque é mais ainda assim dá alguma base, mas na expressão gráfica não. Acho que era linguagem visual mesmo. Expressão gráfica pelo menos na UEPA, a expressão gráfica é de fato desenho na prancheta lá, enfim, né, com régua, com esquadro, essas coisas e tal. Então, assim, eu estou insistindo, né, nesse ponto, porque na PUC você tem, por exemplo, uma vertical nessas linhas dos cursos que você escolher, né, dos caminhos que você escolher. Então, você lá tem muita base de software, muita base se você escolher gráfico, por exemplo, você vai ter uma base muito sólida de software. Se você escolher mídia, você vai ter uma base muito sólida, né, das ferramentas digitais disponíveis, etc. Mas eu sinto que a base processual, de você realmente saber, de novo, gerir a complexidade em qualquer dos contextos que você está trabalhando, isso é muito importante. E isso te garante, assim, ou pelo menos te dá a base para você... claro, eu sou designer de produtos com especialização, minha especialidade é a experiência do usuário, né? A user experience, né? Como é conhecida mais aí nas leituras e tal, a UX. E sempre trabalhei com experiência do usuário desde acho que do meu primeiro emprego. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que eu tenho base processual, né, para ser alocado em outro projeto, até em outro contexto, e saber gerir essa complexidade, né, se eu cair, por exemplo, de paraquedas num projeto de moda, num projeto de joias, num projeto gráfico, eu vou entender, pelo menos talvez eu não tenha a capacidade técnica de criar a peça final ali, né, que você, como designer dessas especialidades, tem que ter, provavelmente, ou não, mas enfim. Mas, com certeza, eu vou ter capacidade para entender as etapas anteriores da entrega, né? A parte de exploração do mercado consumidor, a parte de exploração dos usuários que vão consumir isso, as técnicas de síntese das informações que você coletar, né? As ferramentas de síntese de informação, as ferramentas de cocriação, né, com
os múltiplos atores desse processo, etc. Então, isso na verdade, é o que mais importa na minha visão, né, para um designer, para um bom designer, né, é entender ali, ele cair de paraquedas no cenário e entender exatamente onde ele está, quais são as ferramentas que estão disponíveis ali, qual é o contexto que ele está inserido, né, e saber rapidamente ali pegar essa ferramenta, essa ferramenta, claro, processual, né, e criar ali rapidamente saber pelo menos como criar uma linha que faça sentido, né, uma linha de raciocínio que faça sentido para ele desenvolver aquele projeto. Eu não sei como é que, enfim, a visão aí dos professores, ainda dos alunos que estudam aí, mas até mesmo quando eu entrei na faculdade, o design, isso é um problema que a gente enfrenta mais no Brasil, por conta da língua, né, por conta da tradução, vamos dizer assim, literal, tradução livre de design, né, mas a gente ainda pegou muito essa visão do design enquanto desenho, né, enquanto criação, design enquanto deixar algo esteticamente apreciável, né, melhorar esteticamente algo, né, seja de novo, uma roupa ou um carro. Mesmo dentro da faculdade, da universidade, a gente ainda tinha até professores com essa visão de que design ele era muito mais associado a uma capacidade, a uma capacidade estética, né, a uma habilidade estética do que uma habilidade de projeto. E, na verdade, design é projeto, né? A gente pega lá, a gente espera ver as letrinhas lá no final dos filmes, você vai ver sound design, por exemplo, você vai ver vários designs ali, né? E se você pega sound design, por exemplo, que é design de som, aquilo não é desenho, né? Aquilo é projeto do som, ou seja, todo um processo de pensar nas músicas e pensar, né, quais momentos do filme vai ter música, qual vai ter efeito sonoro, qual vai ter... Enfim, isso é projeto, né? Isso é gerir a complexidade do som de um filme, por exemplo. Então, aqui, de novo, pela questão da língua, a gente sofre um pouco com essa questão do design, a palavra, né, em inglês aí, estar associada a estético, né, que é uma confusão assim, que se faz. Até por isso que algumas universidades acreditam, né, até hoje, como a EGE e a UEPA, há pouco tempo mudou, mas quando eu entrei ainda era desenho industrial, que é uma coisa também que não ajuda muito, mas ela comunica talvez um pouco melhor do que design, porque primeiro que é em português, e você atrela o industrial ali, que também isso é uma coisa meio não, né, totalmente ultrapassada, né, do design ainda ser aquela coisa do desenho para a indústria, né, mas enfim, o que acontece? Eu não sei, o Efraim me pediu para falar um pouco de mercado também. E aí, na verdade, eu ia falar um pouco do mercado em Belém, que é o mercado que eu conheço, e o mercado do Rio, que é outro mercado que eu conheço, São Paulo também um pouco. Mas eu não sei se eu já falo ou se de repente a gente já faz algumas perguntas agora sobre o que a gente falou, que eu falei até aqui, ou se para começar a falar de mercado você já tem dúvidas específicas sobre o mercado local, etc., ou mercado em relação ao design, e aí eu posso responder de acordo com as perguntas. Não sei o que vocês preferem. Já que tem menos gente também aqui, a gente está com essa liberdade, acho que a gente pode decidir, assim. Ei, Maria. Super. Não, acho que eu tenho uma pergunta agora. Pode começar. Mas para mercado, eu não sabia que ele ia falar de mercado. Pode começar a falar de mercado então, Fred. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Tá. O que acontece? Eu não sei como é, honestamente, a realidade do Maranhão. Vocês estão em São Luís, né? Aí é São Luís? Eu não sei como é que é o mercado de São Luís, mas eu acredito que seja parecido com o mercado de Belém e mais ou menos parecido com o mercado do norte, né? Ou especialmente de Belém. Falando de Belém, considero Belém porque é um mercado consumidor que dá para considerar, vamos dizer assim, dentro do design, né?
Eu conheço bastante o Nordeste, enquanto, pelo menos as capitais e algumas cidades do interior, né? As capitais eu acho que eu conheço todas, e algumas cidades do interior. E, e eu vejo que assim, o Norte e o Nordeste tem uma característica muito parecida no ponto de que mercados consumidores, especialmente dessas disciplinas mais novas, né, e dessas habilidades, enfim, mais específicas, como é o design, né, a gente ainda pode dizer que ainda é uma disciplina de nicho, né, apesar de estar muito mais popularizado, muito mais, mas ainda é uma habilidade para alguns mercados, etc., né, você tem mais entrada em alguns mercados do que outros, etc. Então, essa característica que eu acho que une, né, o Norte e o Nordeste é o fato de que, pelo menos assim, generalizando, claro, o grande mercado consumidor dessas disciplinas desses mercados está na capital. As capitais têm ali alguma... Vocês também me corrijam se eu estiver falando besteira, mas o que eu vejo, pelo menos no Pará e alguns estados do Nordeste, é que a capital consome, até consegue consumir, por exemplo, o design, ou o designer, né, enquanto profissional. Tem um mercado consumidor já bem desenvolvido, né, São Luís, Belém, se pegar Recife mais ainda, aí que tem uma tradição maior e tamanho também, né, então as capitais conseguem absorver esses profissionais, mas se você sai da capital e começa a ir para o interior, pelo menos falando do Pará, é basicamente inexistente qualquer mercado de design no interior, pelo tamanho das cidades, pelo nível de desenvolvimento econômico dos municípios, né? Então, ainda municípios grandes, né, de, sei lá, 200 mil habitantes, que é um município relativamente grande, você não tem consumo do design, né? E, o que é uma grande diferença do sudeste do país, por todas as razões que a gente sabe, né, de concentração do poderio econômico, etc., que você tem tanta capital, que já é muito maior do que as capitais do Norte e Nordeste, né, consumindo o design muito mais, por conta também das relações com outros mercados de outros países, até indústrias e empresas de outros países também. Como você também tem grandes municípios no interior, né? Se a gente pega São Paulo, por exemplo, pegar, sei lá, Campinas, por exemplo, é um super município, né? Pega outros municípios, mesmo no Rio, etc. Em Minas, talvez, você tem Juiz de Fora aí com quase 700 mil habitantes, por exemplo, e muito desenvolvido enquanto consumo desse tipo de mercado. Então, é óbvio que o consumo do design, falando de mercado, é inquestionável que o grande mercado consumidor do design enquanto disciplina ainda está no sul, eu não diria nem no sul, não, eu diria no sudeste do país mesmo, né? Mais especificamente aí Minas, São Paulo e Rio, né? Talvez alguma coisa ali para o sul que seja Florianópolis, Curitiba, que ainda consomem. Algumas startups agora estão realmente aportando nessas duas capitais aí, né? Porto Alegre também, aí começa esse movimento, mas o grande mercado consumidor do design ainda está no sudeste do país. Mas nesse ponto da conversa, é necessário que eu faça um adendo, né? Uma observação. É claro que eu estou falando de design de modo geral, mas até por conta da minha formação, né? Até por conta da minha carreira, que é em design de produtos digitais, vamos dizer assim, mais especificamente na experiência de usuário, né? Eu estou falando também do design digital, do design de produtos digitais, do design enquanto esse nicho, né? Eu não perguntei qual o período que vocês estão, só para eu ter uma ideia de mais ou menos como é que vocês estão em relação já
há um caminho aí dentro do mercado, enfim, se você já tem... Então, Fred, eu gostaria de avisar que o Otávio acabou de entrar. Ah, ok. Olá, Otávio. E aí, a Mariana e o Otávio. Ó. Tu viu a pergunta que ele fez, Otávio? Qual o período que nós estamos? Isso. Quarto período. Tá, ótimo. De 6, porque são 3 anos, são 6 períodos, a gente está no quarto. Ah, o curso de vocês dura 3 anos, então. Isso. Tá. Vocês já, pelo menos assim, quando entraram no curso ou ao longo do curso, já que vocês estão mais para o final do curso do que para o início, vocês já têm alguma definição de que área do design vocês querem trabalhar, ou vocês já trabalham, enfim, como é que para cada um de vocês isso está definido? Eu posso falar? Tu fala primeiro? Já falei. Porque para mim, eu quero muito questão de móveis. Móveis ou cerâmica. Eu e alguns amigos, a gente já montou meio que um coletivo, né, de design, que tem algumas áreas. Tem área de móvel, fotografia e a parte gráfica. Mas eu atuo mais na parte de móveis mesmo, que é o que eu mais gosto. Questão autoral, essas coisas. Interessante. Eu entrei no curso de design para trabalhar especificamente com design de móveis. Era a minha grande paixão no design. E meu primeiro estágio já foi numa fábrica de software, né? E nunca mais trabalhei com móveis na minha vida. Ou, na verdade, nunca trabalhei, né? É interessante esse negócio do designer, né? Porque isso casa um pouco com o que eu estava falando aqui agora há pouco, não sei se você chegou a ouvir, mas hoje eu trabalho com experiência do usuário, né, com UX, que é uma disciplina aí muito associada ao mundo digital, né, aos produtos digitais do design. Apesar de não ser especificamente digital, né, ou exclusivamente digital, você tem experiência em qualquer uso, você tem experiência, por exemplo, numa cadeira que você faça. Você tem ali a relação, a dimensão do assento, né, até o chão, para ter uma proporção exata para perna, tem um padrão ali estabelecido para aquilo, um padrão de inclinação, né, do encosto, etc. E isso também é a experiência do usuário, se a gente for pensar, né? Que aí na parte de móveis vai receber o nome ali de ergonomia, qualquer coisa assim. Sim. Mas é a experiência do usuário, se você for pensar, não deixa de ser. Mas a UX, enquanto disciplina, ainda está muito associada. Se você digitar UX aí no Google, pesquisar, você só vai ver resultados de produtos digitais, né? Mas é interessante, eu estava falando, de novo, não sei se você chegou a ouvir, sobre essa questão dos mercados, né? E eu falei que o mercado do Nordeste eu acho que é muito parecido com o mercado do Norte e é bem diferente do mercado do Sudeste, no sentido de disciplinas, né? Até por uma questão de mercado consumidor, você tem no Norte e no Nordeste o curso de design muito associado a disciplinas mais materiais, mais físicas, né? Seja design de moda, seja design de joia, seja design de móveis, né? Então você vê muitas disciplinas, na minha formação mesmo tiveram na universidade várias disciplinas específicas do design material, vamos dizer assim, né? Tinham disciplinas inteiras sobre joia, disciplinas inteiras sobre moda, disciplinas inteiras sobre móveis, inclusive da gente ir lá, né, serrar, né, madeira, ir lá para o torno, enfim, arredondar canto de tábua. Tinha disciplina de cerâmica também, que a gente ia lá queimar aqueles vasos tortos lá que a gente fazia e queimava. Então, assim, tinha muitas dessas disciplinas e basicamente é só para ser gentil, mas não tinha nada que se referia a design digital, né? Nada que se referia a web, por exemplo. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Ah, tá. Porque deu uma travada aqui, foi na minha câmera. Tá. Então, assim, não tinha nada referente a design digital, né? E aí, até por isso que eu perguntei para vocês, na verdade, só o Otávio respondeu, eu já comecei a falar,
mas as meninas podem falar aí também, mas é só nesse sentido de entender se vocês, ou não sei se vocês necessariamente, mas se os colegas de vocês que não estão aqui ainda, se sentem, se tem pessoas que têm mais né, esse viés para o digital e sentem também essa carência, se isso acontece aí com vocês, como é que é mais ou menos a linha de projeto que a grade curricular que vocês têm aí, né? É parecido ou vocês têm disciplinas específicas de digital? Como é que funciona? Antes as meninas podem responder se tem já alguma linha, né, de trabalho futuro aí que já tenham, sei lá, definidos. Não, ainda não tem nada definido. Mas essa parte de digital que você falou aqui a gente não tem tanto. Eu acho que é por isso que a gente pensa mais numa coisa sempre fixa e fica nessa de física, na verdade, não tão. Uhum. A gente não tem cadeiras assim. Uhum. A gente só teve uma cadeira agora que foi que a gente está tendo, vai estar terminando já, de usabilidade, que a gente teve até que desenvolver um aplicativo. Isso é um avanço muito grande. Mas não foi nada assim, mas não foi nada assim, muito, como é que eu posso dizer, muito eu já participei de duas coisas que envolvessem assim, essa questão de aplicativo, mas sei lá, não é muito minha praia mesmo, não. Eu prefiro coisa física mesmo, bem física. O curso é bem dividido em questão de gráfico, né, e de produto. Tanto é que eu acho que o próximo que a gente vai ter, o próximo período, vai ser mais voltado para a questão gráfica. É mais ou menos assim. Gráfico, produto, gráfico, produto. Sim. Na verdade, a partir disso, a gente entra naquela discussão, assim, que é uma discussão sem fim, né? Quer dizer, basicamente não tem mercado de digital, porque não tem profissional para atender, ou não tem profissional para atender porque não tem mercado. Na verdade, eu acho que não tem resposta. Você não sabe onde começa uma coisa, onde termina a outra, né? Porque isso, na verdade, é um contexto, é um cenário, né? É natural, por exemplo, quem não pensa, por exemplo, em sair de São Luís e que quer ser designer em São Luís, muito provavelmente vai considerar muito seriamente, e com razão, vai considerar muito seriamente em adotar uma linha dentro do design, em desenvolver habilidades e disciplinas dentro do design que se relacionem com o que o mercado já consome. Isso é óbvio. Você não vai, não tem nada de digital em São Luís para fazer. E eu vou meter a cara ali. Alguns até vão, mas a grande maioria não vai por essa linha. Não vai, né? Eu vou meter a cara aqui e vou começar a prestar serviço de design, porque, na verdade, entram vários fatores, né? Não é só, na verdade, não ter... É claro que algum mercado sempre tem, mas aí você pensa, mas se eu pegar um mercado que já é consumido em São Luís, eu posso ganhar muito mais, por exemplo. Eu posso ter a facilidade realmente de desenvolver mais coisa, mais projetos, etc. Enquanto que na outra, imagina se eu vou bater cabeça com o digital aqui em São Luís e ganhar uma margem muito menor, porque não é uma coisa reconhecidamente importante, talvez, pelo mercado consumidor, né, de São Luís, etc. Então, são todas essas questões, né? Se você pega o mercado consumidor desse tipo de disciplina em Belém, também, você vai ver que quem consome isso são as grandes empresas estatais. São os bancos, basicamente, tem os bancos e tem os bancos. São essas três empresas que consomem isso em Belém. Os bancos, os bancos e os bancos. Então, assim, não tem outra grande... que são as empresas que têm, né, capital para investir numa equipe desses profissionais, né? Que tem, na verdade, não só capital, como reconhecem importância nesse tipo de mercado digital, etc. Então, é claro que o curso também acaba se adaptando muito à realidade à realidade local. Então, a grade curricular, e falo isso por experiência própria lá com
com a Universidade Estadual do Pará, a grade curricular se adequa ao que o mercado consome, porque, na verdade, é uma questão de negócio. Para a universidade também é uma questão de negócio que esse curso forme pessoas e que essas pessoas sejam absorvidas pelo mercado, né? A universidade, assim, não vai fazer um ato heróico de, né, fazer um curso focado em user experience para ser consumido no mercado que sequer sabe falar experience e o curso vai fechar ao final da primeira turma, sabe? Não vai ter mais verba, etc, etc, etc. Então, assim, é óbvio que esse movimento da universidade, do mercado, ele responde uma lógica, né? Ele não está aí, tipo, vamos... devia ter mais grade nesse... Até podia, mas realmente é inevitável, né? As grades curriculares vão se adequar ao que o mercado consumidor do local, do estado, do município já consome, né? Isso é business puro, né? Assim, é estratégico também. Então, Oi. Eu tenho observado aqui em São Luís, com relação à área de design, tem crescido muito a área de design voltado para a ilustração, né? E é um mercado que está crescente muito forte. Como é que é aí para a região? Tá. Na verdade, assim, o que acontece, você falou uma coisa interessante, porque se a gente pega a ilustração, ainda a ilustração que vai ser consumida por plataformas digitais, né? Não só para o impresso, você tem tanta ilustração para o impresso quanto para o digital, mas ainda assim a gente não foge muito do físico, né? A gente não foge muito do material ainda assim, se a gente for pensar. O mercado no Rio de Janeiro, especificamente, falando um pouco do mercado também de São Paulo, basicamente ele é muito desenvolvido em muitas disciplinas, né? Em todas as frentes do design, vamos dizer assim, né? Você, até de novo, porque você tem uma população muito maior, se a gente pegar só São Paulo, a região metropolitana, são 22 milhões de habitantes, ou 24 milhões de habitantes, se eu não me engano, e São Paulo capital, região metropolitana, né? Imagina, da Belém, da São Luís, da Fortaleza, da Recife, ainda sobra muito, muito município do Nordeste para caber dentro. Então, você tem realmente um mercado consumidor muito maior, o que obviamente vai refletir em muito mais demanda de vários tipos de profissionais. Você tem um mercado consumidor multidisciplinar, né? Você tem multidisciplinar e desenvolvido, né? Então você tem grandes empresas que trabalham com móveis, você tem grandes empresas que trabalham com ilustração, com a parte gráfica, as grandes agências de publicidade absorvem muitos desses profissionais de design, né? A verdade é que se a gente for dividir, né, em dois grandes nichos, assim, gráfico e produto, chamar assim, na verdade, eu dividiria o mercado de design no Brasil, assim, claro, generalizando, sim, eu dividiria em três grandes áreas. Você tem a parte gráfica, você tem a parte de produto enquanto produto digital, e você tem a parte de produto físico, né, que aí, como o Otávio falou, aí, os móveis, os eletrodomésticos, os carros, etc, etc. Os produtos industriais, de fato, né, um abridor de lata, uma batedeira elétrica, enfim, esses eletroportáteis, etc. Então, assim, desses três grandes nichos, né, o gráfico, o produto digital e o produto material, desses três, obviamente, esse terceiro nicho aqui, que é o design físico, propriamente dito, né, o design de produtos materiais, ele é o mais, eu diria, o mais difícil, né, é o mercado mais acirrado, não porque ele seja não porque tenham muitas pessoas competindo nesse mercado, mas porque ele é um mercado que tem já grandes empresas e poucas, atendendo grande parte dos grandes players, vamos dizer assim, né? Então, o que eu quero dizer assim com isso? Você pega um escritório de design grande aí, de produtos físicos,
sei lá, o Índio da Costa, que é um escritório aqui do Rio muito grande, que faz as geladeiras da Consul, ele também faz o ar-condicionado da Springer, ele faz a máquina de lavar roupa da Brastemp, ele pega aquele ventilador de teto lá, o Sprit, que é premiado, etc. O único escritório vai reunir nos seus clientes ali basicamente 80%, 60% das grandes marcas de produtos físicos, né, do país, assim. Então, esse mercado de produtos físicos, assim, ele é muito difícil porque você entrar nele é muito difícil porque não tem muito, na verdade, mercado, assim. Tem poucos escritórios, poucas empresas, escritórios de design mesmo, que concentram a maior parte dos clientes grandes, né, claro. Falando assim, dos clientes grandes, você pode mal ou bem pegar aí um cliente menor para desenvolver uma linha de cadeira para a escola tal, beleza, mas ainda assim isso é bem menos recorrente e dá bem menos dinheiro do que esses produtos grandes, né, industriais e tal. Se a gente fala do design automobilístico, para trabalhar aí nas montadoras nacionais, né, numa Fiat, numa Chevrolet, numa Volkswagen, como eu disse, aí, cara, menos ainda, assim, você tem, sei lá, um mercado consumidor muito menor, porque quantos montadores tem no Brasil, né, dá para contar aqui nas mãos e nos pés, assim, são bem poucos, e o profissional é dois ali, a maior parte do design vem de fora, do design do carro final, de fato, vai vir lá, se for uma Mercedes, por exemplo, vai vir da Alemanha, o Mercedes vai vir montado, o design final do Mercedes vai vir pronto, o que o designer, né, daqui brasileiro vai fazer é adaptar para a linha gráfica dos carros do Brasil. Aí vai mudar uma lanterna, né, vai mudar a grade ali, alguma coisa, para ficar mais com o jeitão brasileiro, mas assim, ele dificilmente vai criar um carro, né, o novo Polo, sabe, do zero, ele não vai fazer, cara. Ele vai pegar uma carcaça ali que já veio da Europa ou dos Estados Unidos e vai adaptar para o mercado brasileiro. Então, assim, são, sei lá, pouquíssimos profissionais, né? E são também pouquíssimos os profissionais trabalhando com eletrodoméstico, como eu falei, com geladeira, com máquina de lavar, esses eletroportáteis todos, batedeira, etc, etc. E aí sobra, na verdade, os dois outros nichos de mercado, como eu falei, que é o gráfico, tanto o gráfico impresso quanto o gráfico digital, né, que vai ser consumido aí pela internet, e sobra o design de produtos digitais. E aí, nesses dois nichos, basicamente, os profissionais estão divididos da seguinte forma, né, pelo menos a minha visão. Se você é um designer gráfico, quer trabalhar realmente com gráfico, quer viver de design gráfico, hoje no Brasil, quem absorve esses profissionais e paga melhor esses profissionais são as grandes agências de publicidade. Então, você tem uma África, uma Hilde, né? Você tem uma Sapo aqui no Rio, que são grandes agências de publicidade que vão pegar Coca-Cola, vão pegar, né, Havaianas, que são grandes projetos que tem grandes equipes de design lá, sei lá, 10, 15 designers gráficos fazendo peças realmente ali regularmente, etc. E com salário base, né, ok, um salário bom, etc. Né? Então, eu diria que o caminho hoje no Brasil do designer gráfico é ou ele montar uma agência, né, ou ele se associar a uma agência como funcionário, né? Basicamente, assim como, de novo, gente, aqui eu estou generalizando, estou dando uma fotografia do mercado, não é claro que a gente sempre tem ali os oceanos azuis ali, que algumas pessoas conseguem navegar e criar o seu nicho, criar a sua, né, o seu caminho ali, mas falando de modo geral, né, o mercado de modo geral. E você tem os escritórios, as empresas de produto, né, no Brasil, aí, desde 2009, mais especificamente em 2008, 2009, a gente teve aí um grande boom, questão do digital, né, das startups aí que
começaram a surgir. Em 2009, você tinha que ter uma startup, né? Tinha que abrir essa startup, nem que fosse para fechar no ano seguinte, mas você tinha que falir pelo menos uma startup. E esse boom aí passou, mas ficou muito dessa cultura de startup até hoje, né? Eu diria que o mercado evoluiu bastante, evoluiu bem, porque realmente saiu uma grande massa de gente que foi pelo, né, só ali no hype da coisa, né? E, enfim, como eu disse, abriu e faliu, mas ficou uma cultura de produto digital no Brasil muito boa. Então, a gente tem grandes startups brasileiras hoje, né? Algumas unicórnios aí, como a gente chama, né? Que são aquelas empresas que batem um bilhão de dólares, né? Enquanto valuation. Hoje no Brasil são basicamente 10, não tem 10 valendo 1 bilhão, não. Tem 10 potenciais unicórnios, vamos dizer assim, né? Uma delas eu trabalhei aqui no Rio, que é a PSafe, que é uma empresa de aplicativos de segurança para celular e tal, que chegou aí já, está bem perto de bater 1 bilhão de dólares. Então está cotada para ser um unicórnio aí junto com a Nubank, né, com a Conta Azul, aquela outra de imóveis aí, que é Viva Real, eu acho, enfim, tem umas empresas aí meio que, né, competindo nessa categoria. Mas o que é interessante desse boom das startups, como eu falei, foi esse amadurecimento do mercado. Hoje você tem, especificamente em Rio, São Paulo, mas também, como eu disse antes, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte e até mesmo no Nordeste. Recife acaba concentrando mais por conta lá do Porto Digital ali, né, que tem tem o César ali, né, que é o César também participou muito desse momento ali das startups também com César enquanto instituto, né, centro, não sei o que, eu esqueci a sigla do que é César, mas enfim, o Porto Digital de modo geral ali concentra muitas startups, né, e muitas iniciativas digitais muito boas. Hoje tem grandes startups no Nordeste, especificamente aí no Recife, até pelo tamanho também do mercado consumidor do Recife, que eu acho que é a maior cidade do Nordeste, né? Se eu não me engano. Eu acho que o Recife deve estar com 5 milhões de habitantes, então enfim, tem um mercado consumidor aí grande. Então, basicamente, assim, dentro desses nichos, como eu falei, né, falei do mercado do design material dos eletroportáteis, etc., seria mais realmente o design, aí sim a gente poderia chamar de design industrial, né, que é toda essa parte do design que vai, de fato, ser consumido pela indústria. Eu diria, de novo, que é o nicho mais difícil de você se movimentar. Você tem o grande nicho do mercado gráfico sendo absorvido aí pelas agências de publicidade, etc., os escritórios de publicidade. E você tem o mercado de produtos digitais, que aí engloba tudo que é plataformas digitais, softwares, aplicativos para celular, site, né, as agências web e tal. Então você tem... e aí no Brasil tem uma coisa interessante, que é o fato de que muitas agências de publicidade, elas também acabam absorvendo colocando embaixo do guarda-chuva delas esses produtos digitais, como sites, por exemplo, hot sites, etc., né? Que basicamente a Havaiana chega lá numa África da vida e diz assim, tem uma campanha nova para lançar, nova linha aí, nova coleção Havaiana verão, e eu queria fazer toda uma campanha que envolvesse tanto offline quanto outdoor, aqueles backlight na parada de ônibus, comercial na TV, e também um site para vender os produtos, mostrar os produtos, etc. Então, meio que as agências de publicidade no Brasil ainda concentram muito, elas são quase que um hub, né? Elas ainda terceirizam muita coisa. Então, uma agência dessa, se não tiver dentro de casa uma equipe de software, de desenvolvimento, né, quer dizer, e de design de web, o que ela vai fazer é terceirizar essa parte do site, né, vai dizer,
vai contratar uma outra empresa que vai desenvolver só o site, etc, etc. Mas o que a agência de publicidade faz muito é assim, como ela quer controlar toda a campanha da Havaiana, né, como ela quer ter controle ela faz uma estratégia de comunicação que envolve tudo, então ela necessariamente ela vai querer controlar ali todos os entregáveis, né? Então tem muito isso também, mas isso é só uma exceção, vamos dizer assim, mas de modo geral o grosso do design digital está nas empresas de software, né? Nas fábricas de software, nos escritórios de desenvolvimento e, claro, concentrado aí nas startups, né? Que são de fato produtos digitais na sua maioria, né? Então você tem aí você vai abrir você vai lançar seu aplicativo aí, um Chef's Club da vida, um Eventic, um Simpla, enfim, você vai pensar num produto digital, né, para ser consumido. Então você vai ter que absorver uma equipe interna, que seja de desenvolvedores e pelo menos um designer ali. Se você for maior, mais ainda, né? A PC hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, enquanto só a equipe de marketing são 60 pessoas, só na equipe de marketing. E só designer gráfico são, acho que 8 ou 10 designers gráficos. E isso, a PSafe é um ótimo exemplo de como esse mercado se divide, porque você tem vários designers dentro da mesma empresa, mas alguns são designers gráficos aí, que estão consumidos só pela parte gráfica, ficar criando peça para a internet, ficar criando impresso, offline, etc. E você tem os designers de produto. Isso também é uma nomenclatura que, basicamente, no mercado fica muito associado ao designer digital, né? Aqui, pelo menos, para o Sudeste, quando se fala designer de produto, você está falando especificamente do designer digital, design de produtos digitais. Então, é o cara que trabalha com UX, é o cara que trabalha com UI, por exemplo, User Interface. E o material físico, como é que é chamado? Ele não é chamado, ele não tem nome. Não, meu Deus. Tô brincando, na verdade ele é designer, mas ele não é designer de produto. Como eu disse, exatamente por esse mercado do físico, do material ser muito nichado, você não... Às vezes que eu conheci um designer que trabalhasse com indústria, por exemplo, aqui no Rio tem um escritório que eu conheço, o pessoal de lá, que é a RAF, né? RAF Design. E a RAF Design trabalha fazendo essas embalagens para Avon, Natura, Boticário, então esses tubos de produto, basicamente. Né? O que um design é um escritório de design de embalagem, basicamente a expertise deles é isso. Então, todas essas grandes empresas aí de cosméticos fazem os seus trabalhos, Sundown, né, protetor solar, essas coisas, tudo lá com a RAF. E lá eles devem ter uns 3 ou 4 designers na equipe, mas não são designers de produto. Eles são designers, assim. Né? Não tem é meio doido falar isso, mas não tem uma nomenclatura específica para esse tipo de designer, pelo menos aqui, que eu conheço. Ele é designer, né? Interessante. O que acontece com o designer de produto aqui, que é o designer digital, né, de produtos digitais, é que às vezes ele é chamado de UX designer, né, que é o designer de experiência de usuário. Assim, isso também fica muito variado. De modo geral, o designer de produto, ele acaba sendo um cara que engloba não só para resumir, né, para ser bem claro, quando aqui, pelo menos no Rio, São Paulo, etc., quando você contrata alguém, você contrata um designer de produto, você entende que esse profissional ele tem tanto a disciplina de UX, já está dentro desse pacote, acho que ele também tem a disciplina de business, né, entende de métrica, ele entende de mercado, ele entende de negócio, então ele é meio que quase que um PO ali, né, um Product Owner, que vai pegar, né, e trazer essa camada do mercado para o produto. Então, é um cara que vai realmente ter a capacidade de não só desenvolver o produto
esteticamente, ou nem só no sentido de user experience propriamente dito, mas vai entender de mercado, vai entender de público-alvo, vai entender de pesquisa, de mercado, vai entender enfim, todas essas necessidades aí do usuário no sentido mais amplo, né? Vai saber conduzir uma pesquisa de mercado, vai saber conduzir um workshop para descoberta de novas funcionalidades para o produto. Então, é um cara, né, mais nessa linha assim, de estratégia, vamos dizer assim, né? Então, assim, esse é o panorama, vamos dizer assim, do design no Brasil, que eu enxergo, né? De novo, generalizando, né? Mas eu não... De modo geral, se eu tivesse que definir 3 áreas, seriam essas dentro do mercado. Você dificilmente vai fugir muito disso, né? Acho que é isso. Esse é o retrato do cenário, esse é o retrato do mercado brasileiro hoje do design, né? E falando especificamente para o Otávio, você tem escritórios de imóveis no Rio, por exemplo, muito, muito conceituados, inclusive, mas eles se enquadram, eu enquadro esses escritórios de criação de móveis, né, muito também naquele nicho que eu falei, industrial. É um mercado restrito, é um mercado difícil, que já tem lá os seus escritórios definidos, já tem os seus profissionais ali, né, renomados, que os banquinhos aparecem lá na Casa Cláudia, ali, naquela seção de prêmio, e são esses caras aí. Claro, sempre vai ter mercado, como eu disse, né? Mas é um mercado muito mais difícil, é um mercado muito menos abrangente do que esses outros 2 mercados que eu falei, né? Eu até no início, assim, eu tive bastante interesse, eu até pesquisei, até um professor mesmo me deu algumas apostilas de UX. Só que aqui, como tu mesmo falou, aqui não tem mercado, né? Eu já procurei algumas coisas assim, cursos, nada. Aí meio que, tá, beleza, então não tem o que fazer. Aí eu fui para esse outro lado. Uhum. Mas eu achei muito interessante. Mas, assim, por exemplo, tu saiu do Pará, certo? Belém, isso. Isso, tu saiu de Belém. Tu foi meio que, vou desbravar e encontrar, ou tu já saiu daqui com alguma coisa aí de... Sim, isso. Mas foi especificamente em UX. Na verdade, quando eu saí de Belém, e aí eu me enquadro me encaixo na parcela que em 2009 lançou sua própria startup para fali-la em 2011, né? Em Belém eu trabalhava no Banco da Amazônia. Na verdade, eu era do Banco do Brasil e trabalhava no Banco da Amazônia como designer de interação, né? Então, basicamente, o Banco da Amazônia... Então, eu já trabalhava com UX, né? Lá no Banco do Brasil, eu já trabalhava com UX. Basicamente, o Banco da Amazônia tinha um projeto que eu trabalhava no Banco da Amazônia, era um sistema de concessão de crédito. Imagina que o Banco da Amazônia ele concede crédito para você comprar o seu sítio, para você aumentar o seu sítio, crédito rural, basicamente. Você comprar umas vacas lá para sua fazenda, etc. Esse processo era todo manual, todo de papel. Você tinha que ir no banco, numa agência do banco, tinha que levar foto da sua fazenda, dos seus hectares, você tinha que levar foto das suas vacas lá, falar, eu quero comprar mais vaca, eu quero, enfim, era esse o processo. Quero comprar uma caminhonete, quero comprar um trator, enfim. Você tinha que levar toda uma papelada, e várias vezes na agência, várias vezes, porque tem aprovação, passa por um, passa por outro, enfim, vários setores, até você receber o crédito para poder, enfim, usar. E o que o Banco da Amazônia fez, e que era o projeto que eu trabalhava, foi digitalizar esse processo. Ele falou assim, esse negócio de vir um monte de gente aqui com papel não está dando, 2009, vamos fazer essa concessão de crédito toda pela internet. O cliente vai poder logar, vai poder entrar no sistema, vai poder, enfim, fazer todo o processo que ele já fazia manualmente, só que pela internet.
foi um projeto que durou 8 anos para ser entregue, para vocês terem ideia. Primeiro, porque é um banco. Segundo, porque é um banco estatal, que contratou outro banco estatal, né? Então aí vocês vão somando essas coisas, mas também terceiro, porque era um projeto gigantesco. Assim. Imagina você transformar todo um processo que era físico, papéis e papéis e papéis e papéis, né? E vezes e vezes e vezes indo na agência, num processo digital, tipo internet. A foto do sítio, que antes você levava uma foto e mostrava para o gerente, você vai ter que digitalizar, vai ter que fazer o upload, enfim, isso é só... Então, assim, era um projeto gigantesco, eram 150 desenvolvedores, era muita gente trabalhando no projeto. E aí eu, em 2010, ali, 2009, final de 2009, eu saí do banco para lançar uma startup, que era um MOOC. A sigla é MOOC, mas significa... É uma sigla em inglês que significa Massive Online Open Course, que era uma plataforma de cursos massivos e abertos, assim. Chamava Estudos, e era basicamente você podia dar aulas pela internet de qualquer assunto que você dominasse. Então era basicamente isso. E aí em 2011, final de 2011, para resumir muito a história, né, eu saí da empresa, terminei minha sociedade lá com meu sócio e fiquei sem nada para fazer, mas já queria trabalhar com essa parte de design de experiência, como eu já trabalhava em Belém, queria continuar com essa parte de design de experiência, mais especificamente na área de serviço. Não sei se vocês já estudaram alguma coisa que é muito de um conceito chamado design thinking, né, que é o famigerado design thinking, aí, que é uma metodologia, que é uma metodologia de você trabalhar com serviço, inovação em serviços. Eu queria muito trabalhar com design thinking. E aí eu vim para o Rio, em 2011, para trabalhar já numa consultoria aqui do Rio, uma consultoria de design thinking. Falei com eles pela internet, lá, LinkedIn, sei lá. Dei sorte também de ter... Enfim, era para ter acontecido, né? E aí vim para o Rio já com emprego. Já vim para o Rio para trabalhar com isso, né? Quando eu cheguei no Rio, enfim, já cheguei empregado e tal, e nesse mercado ainda de experiência, porque só mudou um pouco a plataforma, né? Eu não trabalhava mais com produto digital propriamente dito. Trabalhei muito com design de serviço, mas no final das contas é a experiência do usuário, né? Você tinha que também pensar na experiência desde em relação ao serviço, né? Enfim. As meninas que ainda não, estão aí fisicamente, eu queria, na verdade, agora, assim, depois desse panorama, desse papo sobre o panorama do mercado, assim como o Otávio perguntou, eu queria, na verdade, acho que já é o momento da gente abrir mais para pergunta, assim, para a gente começar a encerrar. Eu queria entender de vocês as dúvidas e tal, e acho que agora é o momento da gente realmente só ficar respondendo perguntas, né? Isso. Uma das perguntas. Desculpa, deixa só eu pegar meu carregador, porque está acabando aqui a minha bateria. Ok. E eu acho que... peraí. Pronto. Já tá escutando? Estou escutando. Tá. Eu tenho no momento até agora só tenho uma pergunta. Eu quero saber se tu acha que no mercado futuramente de design será mais voltado para essa parte digital mesmo. Tanto aqui quanto em outros estados, tipo Belém, tu acha que futuramente vai ser mais voltado para isso? Sim, eu acho que, na verdade, assim, eu não acho que
se eu tivesse realmente que dar uma única resposta, eu diria que as proporções desses três nichos do mercado, elas não vão mudar. Eu acho que o mercado industrial hoje, como eu falei, de produtos físicos, etc., ele não vai aumentar, assim. Pelo menos não vai dar nenhum grande salto que mude. Então, as proporções, né? Vamos dizer aí que... Eu vou chutar uma proporção aqui totalmente aleatória, mas eu diria que entre gráfico, design de produto digital e design industrial, o design industrial hoje no Brasil pega aí, sei lá, 10% do mercado, né? Seria mais ou menos isso, assim. E aí 45 ficaria talvez entre gráfico e produto digital, né? Eu diria, assim. Mas é também um chute. Só para mostrar as proporções, assim, né? Como eu vejo. Então eu diria que o mercado ele vai aumentar, mas não que vai aumentar as proporções. Eu acho sim, como você falou, que os mercados que ainda são menos desenvolvidos, eles vão passar a ser mais desenvolvidos, né? Falando mesmo de Belém, por exemplo, eu já vejo uma demanda maior de conceitos de design digital, de UX, etc., por exemplo, de produto mesmo. Eu já vejo uma demanda maior em Belém. Já tenho falado com pessoas que estão querendo levar cursos para Belém, que estão pensando em abrir startup em Belém, etc. Então, eu acho sim que, na verdade, é uma fila, né? Naturalmente, os mercados que já são os maiores mercados consumidores, eles acabam absorvendo esses conceitos mais rápido e antes, porque é assim que funciona o mercado, e depois isso vai só empurrando a fila até chegar nos outros mercados consumidores, porque você vai desenvolvendo a cultura, né, disso. A pessoa que antes não via valor começa a ver valor. Né, as empresas do Rio, de São Paulo estão fazendo isso, pode ser legal. Você começa a ter mais profissionais trabalhando com isso nesse eixo Rio-São Paulo, começa a empurrar. Na verdade, se você for pensar, é assim que funciona também nesses mercados consumidores mais desenvolvidos no Brasil, né? Por exemplo, o conceito da UX, por exemplo, da User Experience, que é mais desenvolvido aqui no Rio e São Paulo, né? No Sudeste, mais especificamente, ele também já importou isso dos Estados Unidos, da Europa, etc. Então, na verdade, é toda uma fila enquanto mercados desenvolvidos, né? Enquanto mercados consumidores, né? Algo nasce no topo desses mercados consumidores, que é Europa, Estados Unidos e Ásia, e começa a descer, né? Começa a descer, no sentido de mercado, de tamanho de mercado consumidor. Então, você tem um mercado consumidor dos Estados Unidos gigantesco para UX, na Europa gigantesco também, já é uma coisa assim, super dada, uma coisa super consolidada, e começa a descer. Então, você tem um mercado consumidor no Brasil, onde Sudeste, ali, Rio, São Paulo, já é uma coisa consolidada, e começa a descer daqui a pouco. Os menores mercados consumidores vão começar a absorver e assim vai. Eu acho, sim, que esses mercado digital vai crescer muito mais, porque parece óbvio que a digitalização, na verdade, ela ainda é um movimento crescente, né? Ela não tem limites ainda no horizonte próximo para esse tipo de mercado. Então, sim, vai crescer. De novo, eu acho que as proporções vão se manter. Só vão crescer, o mercado consumidor vai crescer, mas a proporção não vai crescer. Essa é a minha visão, pelo menos, né? Então, mais alguma pergunta, Otávio? Eu tô sentindo que o Otávio ficou um pouco deprimido. Mas, na verdade, assim, como eu disse. Só assim. Mas, de novo, só um pouquinho. Mas o que acontece, como eu disse, né? O que acontece é que, na verdade, assim, você, por exemplo, pegando o exemplo dos móveis, como você deu, ainda que a proporção seja pequena, que era uma coisa que eu falei, na verdade, lá atrás,
lá atrás já no início da nossa conversa, você não estava aqui ainda, mas que eu acho que é a grande habilidade do designer, né? E do design enquanto habilidade, que é o processo. Assim, você pode, na verdade, sim, você pode entrar no mercado ultra competitivo porque é pequeno, porque já tem pessoas fazendo isso, e se dá muito bem. Desde que o seu processo de construção do seu entregável, do seu produto final, ele seja diferenciado. E quando a gente fala diferenciado, né, a gente não está falando só esteticamente, pelo contrário. A gente está falando diferenciado em termos de custo, em termos de produção, em termos de logística de entrega, em termos de proposta de valor, em termos de suporte de manutenção, falando de móveis especificamente, por exemplo. Em termos de muitos aspectos. Isso é um bichinho? Isso. Minha gatinha. Olha só, que fofa. É linda, né? Não tá nada. Então, você pode ser muito bem sucedido, e eu acho que o designer consegue, designer e o design, de novo, tem essa habilidade, né, de você, na verdade, ser diferenciado pelo processo. Né? E existe um conceito em um livro muito bom que vocês podem ler, eu sugiro fortemente para todo designer ler, chama... deixa eu ver se está por aqui. Peraí. Esse livro aqui, ó, chama A Estratégia do Oceano Azul. Estratégia do Oceano Azul. Nunca nem tinha ouvido falar desse livro. Esse livro eu recomendo como um livro de cabeceira para todo designer. E se vocês abrirem ele, folhearem ele é basicamente texto e as imagens que tem aqui dentro são gráficos. Não são, né, não é nem um livro nem um pouco divertido, mas o conceito de oceano azul e oceano vermelho é um conceito de mercado que diz o seguinte: o conceito de oceano vermelho é o mercado ultra competitivo e ultra carniceiro, né? Por isso que é vermelho, porque eles comparam um mar, um oceano vermelho, é um oceano onde tem um monte de tubarão comendo outros tubarões ali, e o mar fica vermelho de sangue, né? E o oceano azul é aquele oceano calmo e limpo, onde você consegue, de fato, achar um caminho, né, que você navega tranquilamente por esse mar, ou esse nicho de mercado. O que é a estratégia do Oceano Azul? Por que eu acho que a estratégia do Oceano Azul é um livro de cabeceira para o designer? Porque ele fala de processo do início ao fim, processo de diferenciação, né? Então, ao longo do livro inteiro, ele vai ensinar um processo, uma metodologia de você entender como lançar um produto, seja de qual for, né, que vai ser diferenciado no mercado. Na verdade, o designer, como eu falo, tem que ter a habilidade de projeto. O designer é um projetista. Não é um projetista gráfico, ou um projetista, né, estético, ele é um projetista de negócio. Você, como Otávio, né, como uma pessoa que quer, por exemplo, trabalhar com móveis, design de móveis... Só te interrompendo um pouquinho, a Mariana vai precisar ir, que já tá um pouquinho tarde, a mãe dela já veio buscar ela, beleza? Obrigada, viu? Tchau, Mariana. Tá gravando, né? Tá. A gente vai encerrando então também aqui, só para a gente finalizar. Mas o designer é um projetista, né? E, de novo, é um projetista de negócios. Eu acho que esse é o grande virada de chave que eu acho que as universidades
podiam frisar mais para os seus alunos. O designer é um projetista de negócios, então ele tem que ter a habilidade de projetar negócio. Ah, mas eu sou um designer de móveis. Antes de ser um designer de móveis, você tem que ser um designer, um projetista do negócio móvel, do negócio de móveis. Você tem que entender muito bem dos seus consumidores, você tem que entender muito bem do seu mercado, você tem que entender muito bem do seu ecossistema consumidor de móveis, aonde quer que você esteja. Então, na verdade, o designer é um investigador, né? Ele tem que investigar todo esse ecossistema para que, quando ele, por exemplo, lançar uma cadeira no mercado ultra competitivo de cadeiras, a cadeira dele vai ser vendida, independente se tem 1000 outras cadeiras no mercado. As pessoas vão querer comprar a cadeira dele por algum fator, que é a proposta de valor, como a gente chama, né? Por algum fator que a cadeira dele é diferenciada. Seja ergonômica. A gente teve uma cadeira de marketing. Foi muito frisado essa questão. Para mim foi uma das melhores cadeiras, porque a gente teve essa questão de estudar nicho, saber aonde a gente quer se posicionar. Então, isso que tu falou foi bem parecido, né, com o que a gente teve. Foi uma coisa muito interessante que eu gostei bastante. Só que, como eu te falei, aqui, nessa questão, o mercado não tem. É muito, muito fraco essa questão de estratégia em si. Era uma coisa até que meio que eu tenho interesse, porque eu gosto dessa coisa de pesquisar, de saber a necessidade, o desejo da pessoa. Só que aqui o mercado é muito, muito fraco nessa questão. Sim. Mas é interessante porque, de novo, eu acho que a grande serventia, a grande utilidade desse livro, ou desse conceito da estratégia do Oceano Azul, é que ele é aplicável a qualquer mercado, seja um mercado muito desenvolvido ou um mercado pouco desenvolvido, um mercado ultra competitivo ou não, né? E o que é interessante é que se você, por exemplo, em São Luís, aí no Maranhão, consegue adquirir essas habilidades, né, essa disciplina do business da coisa, você consegue talvez até nadar em águas azuis muito mais facilmente, até pelo mercado consumidor ser mais restrito, do que em outros mercados mais competitivos. Então, na verdade, assim, eu acho que o designer que consegue entender e adquirir essas habilidades de mercado, de negócio, que é uma parte que muitas vezes não é associado ao design, ele está muito mais capacitado tanto para lançar seu próprio negócio, sua própria linha de produtos, etc., ou como para ser absorvido pelo mercado, porque ele vai também, naturalmente, gerar resultados melhores, né? Então, de novo, se você tem, por exemplo, a ideia de montar uma oficina, um escritório, sei lá, de móveis, monte, mas com a certeza de que você não pode montar mais um escritório de móveis no mercado ultra competitivo, talvez, e que consome pouco esse tipo de negócio. Você tem que ter certeza de que você encontrou uma proposta de valor para o seu mercado consumidor e a proposta de valor certa, né? Então, e às vezes a proposta de valor, e isso fica muito claro nesse livro, às vezes a proposta de valor é também o custo, é também o preço que você vende. Só que para você vender uma cadeira 3 vezes mais barata do que a do concorrente, você não vende se você não tiver um processo de construção da cadeira que te permita ter um custo muito baixo de produção da cadeira. Então, na verdade, é toda uma cadeia, é todo um ecossistema de processos e de estudar processos para você chegar, por exemplo, lá na frente e dizer, dá para vender a cadeira a 3 vezes mais barata do que a do meu concorrente, porque eu desenvolvi um processo de produção da cadeira, né, que une fatores que fazem com que ela custe muito menos. Seja porque o material que eu encontrei é melhor, seja porque eu encontrei uma cadeia de fornecedores mais em conta, seja porque eu consigo dividir os custos com, sei lá, um anyway. Então, assim, na verdade, o construir o negócio vai te permitir até, por exemplo, diminuir custo, etc, etc, etc. Mas, no final, tudo é como é o processo de desenvolvimento do produto.
Tudo é processo. Assim, por isso que eu acho que o designer tem que ser a habilidade máxima assim, do designer é entender o processo de construção do seu produto, seja de uma cadeira, seja de um site, seja de uma linha de roupa, seja de um carro, se é que ele vai... é mais difícil, né? Carro é um exemplo muito grave, muito difícil mesmo por conta do mercado. Mas, de modo geral, os produtos industriais, ou os produtos gráficos, ou os produtos digitais, tudo envolve processo. Você criar um cartaz, por exemplo, ou uma peça gráfica offline, né, que converta mais pessoas do que a outra, é processo. Processo de entender quem vai ler, processo de entender onde vai ser distribuído, processo de entender quanto tempo quem pegou aquele folheto tem para ler aquele folheto. Então, isso envolve você entender onde vai ser distribuído. Processo de entender o que é o produto que está sendo vendido, está sendo distribuído, enfim, né? Com quem eles comunicam ou não. Então, imagina, vou fazer uma peça gráfica para recém-nascidos e eu vou usar basicamente, sei lá, uma cor de fundo preta, eu vou usar, sabe, preto, por exemplo, é só um exemplo bem básico e um pontual da coisa, do processo. Preto é a cor que não é associada a recém-nascido, é associado a bebê, a infância, etc. Então, né, talvez para uma banda de rock seja o caso. Então, esses componentes aí do processo, a cor é um componente micro do processo, são, né, o que realmente constrói um produto. Então, eu acho que, assim, todo tipo de oportunidade que vocês tiverem de adquirir habilidades, seja via cursos online ou presenciais que tiverem, né, que foquem essa parte de processo, de construção de produto, e aí produto, né, qualquer um dos 3 nichos que a gente falou, vocês, por favor, ou leituras, como eu falei, né, seja leituras mais de negócio, ou esse livro sobre design thinking, que é ótimo também, do Tim Brown, da IDEO. Então, sugiro que vocês leiam, que é o melhor livro nesse sentido de design thinking ainda que eu já li. Tem outros, mas os outros, a maioria são enrolação. Qual é o autor? Esse daqui é o Tim Brown, que é o cara lá da IDEO. Tim Brown. Então, na verdade, assim, o que eu gostaria de terminar dizendo é exatamente isso, assim, que o designer tem que ser muito mais associado, ele tem que buscar muito mais disciplinas de negócio, disciplinas de mercado, disciplinas de logística, disciplina de produção, né? Toda essa camada de habilidades aí que vai complementar essa camada estética, a camada de construção de fato, né? A camada que a gente recebe tanto na faculdade, essas camadas estéticas, essas camadas de imagem, de visual, né? Que, na verdade, se a gente for ver, é a ponta do negócio, assim. Toda essa parte visual do design é o final do processo. Está lá na ponta do... Mas tem toda uma... 80% antes, né, de você chegar na sua cadeira, por exemplo, 20% é a parte, de fato, de você pensar nos elementos, nos componentes estéticos, mas eu diria que 80% é você pensar todo antes dos elementos não estéticos, é a pensar toda a parte chata para alguns, né, do negócio, de fato. Afinal, você está desenvolvendo um produto para o mercado. Você não está criando uma obra de arte. Uma obra de arte você joga tinta ali, faz o que quiser. Você não está criando uma obra de arte, você está criando um produto de mercado. Então, como tal, para ele ter sucesso no mercado, ele tem que ter todo esse processo de construção para o mercado, né? Acho que é isso. É isso? Acho que só tá a gente aqui agora, né? Mais alguma dúvida, Otávio? Não. De boa. Então é isso. Valeu, Fred. Foram, deixa eu ver, quase 3 horas? Deixa eu ver. Não. 2 horas, eu acho. Não, um pouquinho, né? 1 hora e pouco, É.
Então, assim, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? De nada, de nada. E esperamos aí em breve chamá-lo novamente para outra conversa. Por favor. Vai ser Inclusive, depois, aí para a turma, não sei se você vai passar, você pode passar meu e-mail também, fica à vontade, tá? Eu fico à disposição para... Beleza. Beleza, já passei teu LinkedIn para a turma, vou passar teu e-mail também. Beleza? Legal, ótimo. Valeu. Boa noite. Valeu. Otávio. Prazer. Igualmente, tchau. E como é que eu saio? Eu tô perguntando a mesma coisa. Boa noite, Otávio. Tchau. E aí, tchau, bebê. Agora como é que eu saio?